Bom dia a todos. Hoje vamos fazer o estudo do 5º capítulo do livro de Brian Weiss, A Cura através de terapias de vidas passadas. Estamos no 5º capítulo, A Cura de Relacionamentos Conflituosos. Sente-se comodamente, fique da melhor forma possível, relaxe bem os ombros, o pescoço, o rosto. Dan, um executivo no fim da casa dos 30, veio fazer terapia comigo por várias razões, uma das quais era seu relacionamento apaixonado, mas turbulento, com Mary Lou. O problema começou com o jeito sedutor de Mary Lou. Depois de beber 1 ou 2 drinks, seu comportamento em geral rigidamente controlado mudava. Então ela abraçava os amigos homens, passando a mão em seus cabelos e acariciando suas nucas. Não ia além disso, e esse comportamento sempre ocorria em público. Dan ficava louco, vociferava e gritava com Mary Lou, exigindo que ela se comportasse mais adequadamente. Mal podia conter a raiva intensa que sentia. Durante várias semanas, Dan e eu falamos sobre sua raiva. Numa tarde de quinta-feira, ele chegou para a consulta fervilhando de ódio. Um jantar festivo, Mary Lou havia flertado com um de seus amigos. Dan se sentira a ponto de quebrar-lhe o pescoço e ela ficara apavorada. Ali estavam 2 pessoas que em outras circunstâncias eram profissionais, sofisticados e experientes. Mas Mary Lou não conseguia parar de beber, de flertar e de provocá-lo. Ele se transformava num touro enfurecido cuja razão era muito desproporcional ao crime cometido. Ao relatar a cena, Dan não conseguia controlar a raiva. Por que ela continua a fazer isso? Vociferava, batendo na mesa. Está tentando destruir nosso relacionamento? Nossa conversa não levava a lugar nenhum. Ele concordou com minha sugestão. Vamos tentar voltar à fonte verdadeira, à raiz do relacionamento de vocês. Talvez você tenha tido uma namorada como Mary Lou. Talvez exista algo mais profundo. Vamos descobrir. Dan permitiu ser hipnotizado e logo entrou em transe profundo. Disse-lhe para deixar sua mente recordar as raízes do problema do relacionamento dos dois, voltando até suas causas. O corpo de Dan, que no transe se tornara muito relaxado e tranquilo, voltou a ficar tenso. Parecia estar ouvindo alguma coisa. Posso ver meu primo, sussurrou Dan. Posso vê-lo. Está vestido de branco e tem barba escura. Meu tio está com ele. Os dois falam comigo. O primo e o tio estavam mortos há muitos anos. Estão me dizendo para deixá-la ir. Dizem, deixe-a ir. Ela precisa se desenvolver, superar suas atitudes e problemas. Mas isso é para o bem dela, para o desenvolvimento dela, não para o seu bem ou para o seu conforto. Esse é um teste de amor. Depois ela pode voltar para você quando já tiver superado seus aspectos negativos. Havia mais. Agora estão me dizendo que me mostrarão. De repente, Dan observou com espanto e horror uma série de vidas passadas com Mary Lou desfilarem diante de sua visão interior. Estou apunhalando-a com uma adaga comprida, falou Dan desesperado. Ela foi infiel e eu a matei por ódio. Isso ocorreu por volta dos séculos XVII ou XVIII, quando ele era um guerreiro e antigo seguidor de Maomé. Dan também matara Mary Lou em mais 2 existências antigas.
Em outras, ele a havia abandonado geralmente em situações terríveis ou perigosas. Ainda assim, Mary Lou continuava emergindo de volta em uma nova vida, como uma fênix pronta a repetir o mesmo roteiro. Ao todo, Dan repetiu esse comportamento com Mary Lou em pelo menos 6 existências, quando eram um homem e mulher. Em regressões a outras vidas passadas, descobrimos que os dois tinham também estado juntos em diversos relacionamentos familiares, de amizade ou inimizade, com sexo e papéis, às vezes invertidos. A raiva e o ressentimento de Dan desapareceram por completo. Em menos de uma hora, ele sentiu enorme amor e ternura por Mary Lou. Dan mais tarde contou a Marilu o que acontecera nas sessões de regressão e tentou deixá-la ir, mas ela não quis. Queria fazer o esforço necessário dentro do relacionamento sem romper o vínculo. Dan se deu conta de que deixar ir não significava necessariamente mandar embora. Há muitos meios de se deixar ir. Dan também percebeu, à medida que esses e outros padrões de comportamento de vidas passadas eram revelados, que o guerreiro precisava mais da força que vem do amor, da compaixão, da solidariedade, da compreensão. Ele necessitava mais da força derivada da sabedoria, esperança e fé, e menos da pseudo-energia do ressentimento e da raiva, para ajudar Mary Lou a crescer e superar esses problemas. Percebeu igualmente que seu primo e seu tio ainda estavam vivos, muito embora seus corpos tivessem morrido. Ele agora sabia sem nenhuma dúvida que também nunca morreria. Um ano depois, Mary Lou e Dan se casaram. No momento em que escrevo, já se passaram 2 anos. O problema nunca voltou. Dan parou de acusá-la e Mary Lou deixou de provocá-la. A comunicação entre eles é muito melhor do que nos dias dourados em que se conheceram, porque ambos aprenderam uma importante lição sobre a raiva. Viram como os padrões negativos podem ser destrutivos e quanto persistem. Agora, sempre que há um problema, por menor que seja, eles o discutem e tentam resolver. Formam um casal capaz de se comunicar de maneira alegre, profunda e íntima. Algumas de nossas experiências de vida mais difíceis e desafiadoras ocorrem no contexto do relacionamento familiar, envolvendo os seres que mais amamos. Vivemos em nossos corpos e nos expressamos por meio de nossos relacionamentos. É assim que nós, seres humanos, nos comunicamos. É o nosso método primordial de aprender a evoluir. Através de minha experiência, aprendi que muitos dos conflitos graves e crônicos que os terapeutas encontram nas terapias conjugais e familiares têm raízes em vidas anteriores. A terapia que explora outras existências é capaz de resolver conflitos de relacionamento que se mostram resistentes às usuais técnicas terapêuticas, como foi o caso de Mary Lou e Dan. Quando a busca da raiz do problema ou seu tratamento são levados além do limitado espaço de tempo do relacionamento presente, muito sofrimento pode ser minimizado ou até mesmo evitado. Com frequência, raiva, ódio, medo e muitas outras emoções e atitudes negativas que se manifestam no relacionamento da vida presente podem, na verdade, ter começado há séculos. Diana, uma rica mulher de 40 anos da Filadélfia, veio me ver por causa de sua depressão crônica. Durante a terapia, constatei que o relacionamento tumultuado e permanentemente hostil com a filha era a raiz de sua infelicidade. Minha paciente sentira uma grande rejeição por essa filha desde o primeiro momento em que a pegara recém-nascida nos braços. Diana não experimentava nada parecido no nascimento de seus outros 3 filhos. Longe disso,
Alegria e orgulho tinham sido a marca registrada dos nascimentos. Diana ficava perplexa com a raiva e a repulsa que sentia em relação a Tamar, agora com 18 anos. Na época em que Diana iniciou a terapia, as duas tinham sido inimigas por quase 2 décadas. Seu relacionamento era marcado por discussões frequentes e violentas, geralmente desencadeadas por algo trivial. Durante a terapia de regressão, Diana relatou ter sofrido um repentino choque hemorrágico que a deixou à beira da morte pouco antes do parto de Tamar. Lembrou de ter pairado fora do corpo e observado seu marido correr para chamar os médicos em pânico. Ela vivenciara então um clássico episódio de quase morte. Depois da sessão, pensei que o relacionamento poderia melhorar. Talvez a paciente houvesse nutrido um ódio inconsciente ou subconsciente pela filha por ter quase morrido no parto. Essa única regressão poderia ter fornecido a catarse necessária para liberar as emoções negativas. Na sessão seguinte, porém, Diana disse que a vida com Tamar continuava tempestuosa. Tentamos de novo a terapia de regressão. Dessa vez tivemos mais sucesso. As lembranças de Diana revelaram que aquela animosidade de uma vida inteira, sentida igualmente por mãe e filha, tinha sua fonte não na experiência do nascimento, mas numa vida passada. Nessa vida, Diana e Tamar não tinham parentesco. Haviam sido arquirrivais disputando o amor do mesmo homem, que na vida atual era o marido de Diana e pai de Tamar. Era natural que as arquirrivais continuassem em guerra nas suas presentes encarnações. O relacionamento entre elas melhorou um pouco depois de Diana ter tido essa recordação da rivalidade na vida passada. Diana não contou a Tamar sobre o episódio, já que não se sentia à vontade para partilhar sua experiência. Mas quando Tamar submeteu-se a uma regressão com outro terapeuta em outra localidade, regrediu exatamente a mesma vida passada, com exatamente os mesmos detalhes. Nesse momento, Diana sentiu-se com liberdade para partilhar a própria experiência com a filha. Com essa nova percepção surpreendente e esclarecedora, o relacionamento das duas finalmente transcendeu o roteiro de competição e hostilidade sem fim. Diana e Tamar são hoje boas amigas. No fim de uma manhã ensolarada, chegou minha única paciente nova do dia, Martina, de 30 anos e mãe de 2 filhos. Declarou que seu único problema era um terrível casamento de 7 anos. Sua infância fora feliz, seu relacionamento com os pais continuava maravilhoso. Os filhos, um menino de 4 anos e um menino de 2, eram sua alegria. Gostava de sua casa e tinha muitos bons amigos. Adorava seu trabalho no consultório dentário. Mas o marido de Martinha era constantemente crítico, exigente, negativo. Descobrir defeitos em tudo que ela fazia, não perdia uma oportunidade de criticá-lo, diminuí-lo. Apesar disso, ela insistia em tentar fazer o casamento dar certo. Já haviam se separado inúmeras vezes, 2 delas durante sua segunda gravidez. Martina não quisera engravidar daquela vez, mas, ao insistir, depois abandonara. Voltara sem sentimento de culpa, mas logo a abandonara de novo. Martini parecia aceitar passivamente a situação, o comportamento e os ultimatos de Al. A psicoterapia individual de casais não havia diminuído a discórdia conjugal. Martini comprara uma fita de áudio para usar em casa. Na fita, minha voz conduzia os exercícios de relaxamento e regressão. Ao ouvir a fita em seu quarto, Martina era capaz de relaxar profundamente e às vezes até mesmo dormir.
mas ainda não conseguira relembrar cenas de vidas passadas. No meu consultório, depois de ouvir o relato de Martim, hipnotizei-a no nível profundo. Quando pedi que encontrasse uma recordação agradável da infância, ela transportou-se com facilidade até seu aniversário de 5 anos. Descreveu-o com detalhes. Fui em frente. Agora é hora de ir ainda mais longe. Há um tempo que você e seu marido ou alguém mais da família tenham vivido juntos. Volte à época em que se iniciaram seus atuais problemas conjugais. Martina começou a chorar soluçando tristemente. Tenho tanto medo, está escuro, não vejo nada. Estou com muito medo. Algo terrível está acontecendo. Sua voz parecia infantil. Pensei que Martina estivesse em algum vácuo, em algum lugar entre existências. Mas por que o medo? Eu estava confuso. Vou bater na sua testa e contar regressivamente de 3 até 1. Quando eu disser 1, você verá onde está. Funcionou. Sou uma menina sentada a uma imensa mesa de madeira numa enorme sala. Estou comendo algo que parece aveia. Qual é o seu nome? Rebeca respondeu. Ela afirmou que era o ano de 1859. Está sozinha? Onde estão seus pais? Não posso, não sei. Ela recomeçou a chorar. Meu pai está lá, mas minha mãe não. Ela está morta. Eu a matei. A mãe de Rebeca. Martina explicou morrer no ano de seu nascimento. O pai culpara a filha pela morte da esposa. Ele é mau comigo, me bate, me deixa trancada sozinha no closet. Estou tão assustada, ela gritou. Agora entendi por que Martina sentira tanto medo ao ficar no vácuo escuro. Ela havia sido uma menina aterrorizada, trancada num closet escuro como um breu. Por quantas horas fora forçada a sofrer uma escuridão, o pai de Rebeca tratava-a como escrava, dava-lhe uma longa lista de afazeres, constantemente a criticava, encontrava erros, batia nela e trancava-a no closet, assustador. Chorando muito, Martina reconheceu esse homem como mau, seu marido na vida presente. Rebeca nunca abandonara o pai. Apesar de tratá-la de forma cruel e sem amor, ela ficou com ele até sua morte. Levei adiante no tempo daquela existência, ao dia da morte do pai. Ela estava com uns 30 anos. Perguntei a Rebeca o que sentiu depois. Alívio. Apenas um imenso alívio. Estou feliz por ele ter partido. Após a morte do pai, Rebeca se casou com Tom, um homem que a tratava maravilhosamente. Ela reconheceu Tom como seu filho na vida atual. Embora Tom quisesse filhos, Rebeca decidiu que não queria, temendo morrer durante o parto, tal como sua mãe. Mas foram muito felizes. Tom morreu primeiro que Rebeca. Avancei no tempo até o último dia de sua vida. Estou na cama. Sou uma velha senhora de cabelos grisalhos. Não estou assustada. Vou ao encontro de Tom. Ela morreu e pairou acima do corpo. O que aprendeu nessa vida? Perguntei. Que tenho que decidir o que acho melhor para mim. Respondeu prontamente. Tenho de fazer o que tornará minha vida mais feliz. E não continuar sofrendo sem necessidade. Tenho de ser decidido. Ao emergir do estado hipnótico, lembrando-se de tudo, Martim ficou extasiado. Sentia-se mais forte, aliviado e mais leve, como se uma pesada âncora em torno do seu pescoço tivesse sido retirada. Estive repetindo o mesmo comportamento, submisso, observou radiante. Não preciso nunca mais fazer isso. Quando ela deixou o consultório, eu não sabia o que iria acontecer com seu casamento, mas tinha certeza de que ela iria impor muito mais os termos e condições do relacionamento, agir com muito mais decisão e manter o controle. Ela ia se curar. 2 meses depois, Martini me ligou, sentia-se ótimo e seu casamento melhorara significativamente
desde nossa sessão de regressão, estava muito mais forte. Talvez em resposta à nova atitude de Martini, ao a respeitava muito mais. Ou talvez alguma lembrança remota tivesse reverberado dentro dele quando ela lhe contou os detalhes de sua regressão e o papel que ele representava. E por meio dos relacionamentos, é por meio dos relacionamentos que aprendemos a expressar, receber amor, perdoar, ajudar e servir. Por causa das experiências que alguns de meus pacientes têm mostrado de entrevista, passei a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos nossa família em cada existência. Escolhemos viver os padrões de comportamento que contribuirão para nosso crescimento, com as almas que reproduzirão as situações de aprendizado. Com muita frequência são almas que conhecemos e com as quais interagimos de muitas maneiras em outras existências. As pessoas sempre me perguntam se irão se reunir com os entes queridos em outras vidas. Continuo achando, e muitos outros pesquisadores concordam, que retornamos em grupos várias vezes. Reencarnamos ao lado das mesmas pessoas. O grupo pode se tornar muito amplo à medida que o número de existências aumenta, mas o grupo básico permanece pequeno e razoavelmente constante. Os relacionamentos dentro do grupo básico podem mudar. Por exemplo, um relacionamento mãe-filho em uma existência pode reaparecer como um parentesco mais distante em outra, mas os espíritos ou almas dos mesmos são os mesmos. Com experiências de regressão, o reconhecimento dos relacionamentos anteriores pode ser trazido à consciência. O reconhecimento subconsciente de uma pessoa com a qual tivemos uma ligação em vida passada, às vezes se manifesta por atração ou repulsa imediatas e pela repetição do mesmo padrão de comportamento da vida passada. O comportamento pode parecer fora de contexto ou fora de equilíbrio nas circunstâncias da vida presente. Isso ocorre com mais frequência com famílias ou casais que têm relacionamentos mais próximos e elos mais fortes. Mas o reconhecimento de vidas passadas e a repetição de antigos padrões de comportamento podem também ocorrer em muitos outros relacionamentos, como de patrão, empregado, vizinhos, professor, aluno, e mesmo entre líderes mundiais que se atacam mutuamente. Nem sempre os pacientes têm que regredir a vidas passadas para melhorar os relacionamentos familiares por meio da hipnose. Uma paciente chamada Betsy ainda precisava resolver problemas de relacionamento com um pai autoritário, rígido, distante, já falecido. Ele a fizera se sentir desamada, abusara emocionalmente dela, insultando-a. Era tão doloroso que Betsy tinha dificuldade em tratar do assunto na terapia. Apesar disso, ainda amava o pai, mas como o colocaram num pedestal, não conseguia vê-lo claramente e lidar de maneira eficaz com o relacionamento dos dois. Na hipnose, pedi a Betsy que visualizasse um jardim onde seu pai veio encontrá-lo. Ele tinha apenas uma mensagem para ela: pense em mim como seu irmão. Esse recurso funcionou. Assim que conseguiu pensar no pai como um irmão, um igual, Betsy também se tornou capaz de ver tanto suas virtudes quanto suas falhas com muito mais clareza e tranquilidade. Pôde então compreendê-lo, perdoá-lo internamente e estabelecer a paz com ele, que apesar de morto ainda a atormentava. A estratégia foi tão eficaz que passei a usá-la na terapia com outros pacientes com problemas com os pais. Partilhar muitas existências, alegrias e tristezas, realizações e desesperanças, raiva e encantamento e, acima de tudo, crescimento infinito com outra alma
é o que realmente significa ter uma alma gêmea. Uma alma gêmea é com frequência alguém com quem nos encontramos e sentimos uma ligação instantânea, como se já conhecêssemos essa pessoa há muito tempo. De fato, provavelmente conhecemos mesmo. Não precisamos estar envolvidos romanticamente com uma pessoa para sentir a satisfação e plenitude da ligação com uma alma gêmea. Não temos apenas uma única alma gêmea. O fato de várias pessoas parecerem nos completar, partilhando, contribuindo para nosso crescimento, intimidade e alegria, nos leva a crer que temos um grupo de várias almas gêmeas. Pode ser um grupo pequeno que cresce à medida que acumulamos experiências profundas com diversas almas e muitas existências, mas a sensação de ter conhecido alguém antes ou partilhado sentimentos intensos e insights certamente não fica limitada a uma só pessoa. Podemos até nos relacionar com mais de uma alma gêmea ao mesmo tempo. Nosso parceiro romântico pode completar nossa alma de uma determinada maneira, tal como podem, de outras maneiras, amigos fiéis e pai ou um filho. À medida que crescemos e interagimos com nossas almas gêmeas, subimos a escada das existências. Transcendemos velhos padrões, chegamos a vivenciar plenamente o amor e a alegria e perdemos os últimos vestígios de raiva e medo. Por fim, chegamos ao ponto em que podemos fazer uma escolha: renascer para ajudar os outros diretamente ou permanecer na forma espiritual e ajudar o próximo de um outro nível. A reencarnação não é mais necessária para o crescimento emocional. Podemos passar da trilha do crescimento emocional para a trilha do crescimento servindo aos outros. Afastar-se de uma alma gêmea por morte ou separação não significa de modo algum a perda da possibilidade de crescimento. Uma paciente minha perdeu há pouco o marido num acidente. Ficou totalmente arrasada, certa de que sua alma gêmea partira, de que nada mais na vida teria o mesmo significado, que não havia mais nada a esperar. Sem negar que sua dor seja muito profunda, real e justificada, estamos trabalhando em cima da ideia de que ela pode esperar relacionamentos futuros igualmente plenos de amor, paixão, intimidade e crescimento. Reunir-se a uma alma gêmea após uma separação longa e involuntária é uma experiência pela qual vale a pena esperar, mesmo que seja por séculos. Em férias no Sudoeste, minha ex-paciente Ariel conheceu um australiano chamado Anthony. Eram ambos emocionalmente maduros e já haviam sido casados. Apaixonaram-se imediatamente e ficaram noivos. De volta a Miami, Ariel sugeriu que Anthony fizesse uma sessão de regressão comigo, só para saber se ele conseguiria regredir e para ver o que viria à tona. Ambos ficaram curiosos para descobrir se Ariel apareceria na regressão de Anthony. Anthony se revelou um maravilhoso paciente de regressão. Quase instantaneamente retornou a uma existência muito vivida no norte da África, à época de Aníbal, há mais de 2000 anos. Naquela existência, Anthony pertencera a uma civilização muito avançada. Era um homem de 20 e poucos anos empenhado numa guerra contra uma tribo vizinha de pele escura, muito mais numerosa. 100.000 inimigos armados de espadas e machadinhas atravessavam o rio para se defenderem. Antônio e seu povo espalharam fogo sobre o rio na esperança de liquidar os atacantes antes que alcançassem a margem. Para proteger mulheres e crianças, a tribo de Antônio pôs a maioria delas em imensos barcos no meio de um enorme lago. Nesse grupo estava a jovem e amada noiva de Antônio, que tinha 17 a 18 anos. O fogo, porém, espalhou-se e os barcos se incendiaram. A
A maioria das mulheres e crianças da tribo morreu no trágico acidente, inclusive a noiva de Antônio, sua grande paixão. Essa tragédia quebrou o moral dos guerreiros que logo foram derrotados. Antônio, um dos poucos a escapar do massacre, fugiu para um templo e ali escreveu a história de seu povo, guardando o texto em grandes urnas. Ele finalmente morreu de inanição e tristeza pela perda de sua noiva e de seu povo. Tornou-se claro então que sua noiva daquela época reencarnara como Ariel na existência atual. Os dois amantes se reuniram após 2000 anos. Realizava-se finalmente o casamento adiado por séculos. Ariel e Antônio se casaram recentemente. Seu encontro súbito, intenso e aparentemente fortuito tem agora um novo significado para os dois, e a paixão que os une acrescentou-se um sabor secular de aventura. Então, terminamos esse texto que se fala de relacionamentos e do sucesso da terapia de cura, terapia de regressão. E agora fazemos essa oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, protegei-nos em todos os instantes, libertai-nos e fazei com que a luz divina se manifeste em nossos corações. Amém. Sempre, sempre, sempre. Deus, dai-nos a libertação e todo o amor. Anjo da guarda, vem para todos nós. Pedimos que ouça esse texto várias vezes. No próximo encontro, nós iniciaremos o texto 6, a cura da criança interior, da criança molestada. Ouça esse texto, aprenda com ele e peço também que propague nosso canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos, para seus familiares e amigos. A terapia de vidas passadas é um grande recurso para todos nós. Fique com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer o estudo do 5º capítulo do livro de Brian Weiss, A Cura através de terapias de vidas passadas. Estamos no 5º capítulo, A Cura de Relacionamentos Conflituosos. Sente-se comodamente, fique da melhor forma possível, relaxe bem os ombros, o pescoço, o rosto. Dan, um executivo no fim da casa dos 30, veio fazer terapia comigo por várias razões, uma das quais era seu relacionamento apaixonado, mas turbulento, com Mary Lou. O problema começou com o jeito sedutor de Mary Lou. Depois de beber 1 ou 2 drinks, seu comportamento em geral rigidamente controlado mudava. Então ela abraçava os amigos homens, passando a mão em seus cabelos e acariciando suas nucas. Não ia além disso, e esse comportamento sempre ocorria em público. Dan ficava louco, vociferava e gritava com Mary Lou, exigindo que ela se comportasse mais adequadamente. Mal podia conter a raiva intensa que sentia. Durante várias semanas, Dan e eu falamos sobre sua raiva. Numa tarde de quinta-feira, ele chegou para a consulta fervilhando de ódio. Um jantar festivo, Mary Lou havia flertado com um de seus amigos. Dan se sentira a ponto de quebrar-lhe o pescoço e ela ficara apavorada. Ali estavam 2 pessoas que em outras circunstâncias eram profissionais, sofisticados e experientes. Mas Mary Lou não conseguia parar de beber, de flertar e de provocá-lo, e ele se transformava num touro enfurecido cuja razão
era muito desproporcional ao crime cometido. Ao relatar a cena, Dan não conseguia controlar a raiva. Por que ela continua a fazer isso? Vociferava, batendo na mesa. Está tentando destruir nosso relacionamento? Nossa conversa não levava a lugar nenhum. Ele concordou com minha sugestão. Vamos tentar voltar à fonte verdadeira, à raiz do relacionamento de vocês. Talvez você tenha tido uma namorada como Mary Lou. Talvez exista algo mais profundo. Vamos descobrir. Dan permitiu ser hipnotizado e logo entrou em transe profundo. Disse-lhe para deixar sua mente recordar as raízes do problema do relacionamento dos dois, voltando até suas causas. O corpo de Dan, que no transe se tornara muito relaxado e tranquilo, voltou a ficar tenso. Parecia estar ouvindo alguma coisa. Posso ver meu primo, sussurrou Dan. Posso vê-lo. Está vestido de branco e tem barba escura. Meu tio está com ele. Os dois falam comigo. O primo e o tio estavam mortos há muitos anos. Estão me dizendo para deixá-la ir. Dizem, deixe-a ir. Ela precisa se desenvolver, superar suas atitudes e problemas. Mas isso é para o bem dela, para o desenvolvimento dela, não para o seu bem ou para o seu conforto. Esse é um teste de amor. Depois ela pode voltar para você quando já tiver superado seus aspectos negativos. Havia mais. Agora estão me dizendo que me mostrarão. De repente, Dan observou com espanto e horror uma série de vidas passadas com Mary Lou desfilarem diante de sua visão interior. Estou apunhalando-a com uma adaga comprida, falou Dan desesperado. Ela foi infiel e eu a matei por ódio. Isso ocorreu por volta dos séculos XVII ou XVIII, quando ele era um guerreiro e antigo seguidor de Maomé. Dan também matara Mary Lou em mais duas existências antigas. Em outras, ele a havia abandonado geralmente em situações terríveis ou perigosas. Ainda assim, Mary Lou continuava emergindo de volta em uma nova vida, como uma fênix pronta a repetir o mesmo roteiro. Ao todo, Dan repetiu esse comportamento com Mary Lou em pelo menos 6 existências, quando eram um homem e mulher. Em regressões a outras vidas passadas, descobrimos que os dois tinham também estado juntos em diversos relacionamentos familiares, de amizade ou inimizade, com sexo e papéis, às vezes invertidos. A raiva e o ressentimento de Dan desapareceram por completo. Em menos de uma hora, ele sentiu enorme amor e ternura por Mary Lou. Dan mais tarde contou a Mary Lou o que acontecera nas sessões de regressão e tentou deixá-la ir, mas ela não quis. Queria fazer o esforço necessário dentro do relacionamento sem romper o vínculo. Dan se deu conta de que deixar ir não significava necessariamente mandar embora. Há muitos meios de se deixar ir. Dan também percebeu, à medida que esses e outros padrões de comportamento de vidas passadas eram revelados, que o guerreiro precisava mais da força que vem do amor, da compaixão, da solidariedade, da compreensão. Ele necessitava mais da força derivada da sabedoria, esperança e fé, e menos da pseudo-energia do ressentimento e da raiva, para ajudar Mary Lou a crescer e superar esses problemas. Percebeu igualmente que seu primo e seu tio ainda estavam vivos, muito embora seus corpos tivessem morrido. Ele agora sabia sem nenhuma dúvida que também nunca morreria. Um ano depois, Mary Lou e Dan se casaram. No momento em que escrevo, já se passaram 2 anos. O problema nunca voltou. Dan parou de acusá-la e Mary Lou deixou de provocá-lo.
comunicação entre eles é muito melhor do que nos dias dourados em que se conheceram, porque ambos aprenderam uma importante lição sobre a raiva. Viram como os padrões negativos podem ser destrutivos e quanto persistem. Agora, sempre que há um problema, por menor que seja, eles o discutem e tentam resolver. Formam um casal capaz de se comunicar de maneira alegre, profunda e íntima. Algumas de nossas experiências de vida mais difíceis e desafiadoras ocorrem no contexto do relacionamento familiar, envolvendo os seres que mais amamos. Vivemos em nossos corpos e nos expressamos por meio de nossos relacionamentos. É assim que nós, seres humanos, nos comunicamos. É o nosso método primordial de aprender a evoluir. Através de minha experiência, aprendi que muitos dos conflitos graves e crônicos que os terapeutas encontram nas terapias conjugais e familiares têm raízes em vidas anteriores. A terapia que explora outras existências é capaz de resolver conflitos de relacionamento que se mostram resistentes às usuais técnicas terapêuticas, como foi o caso de Mary Lou e Dan. Quando a busca da raiz do problema ou seu tratamento são levados além do limitado espaço de tempo do relacionamento presente, muito sofrimento pode ser minimizado ou até mesmo evitado. Com frequência, raiva, ódio, medo e muitas outras emoções e atitudes negativas que se manifestam no relacionamento da vida presente podem, na verdade, ter começado há séculos. Diana, uma rica mulher de 40 anos da Filadélfia, veio me ver por causa de sua depressão crônica. Durante a terapia, constatei que o relacionamento tumultuado e permanentemente hostil com a filha era a raiz de sua infelicidade. Minha paciente sentira uma grande rejeição por essa filha desde o primeiro momento em que a pegara recém-nascida nos braços. Diana não experimentava nada parecido no nascimento de seus outros 3 filhos. Longe disso, alegria e orgulho tinham sido a marca registrada dos nascimentos. Diana ficava perplexa com a raiva e a repulsa que sentia em relação a Tamar, agora com 18 anos. Na época em que Diana iniciou a terapia, as duas tinham sido inimigas por quase 2 décadas. Seu relacionamento era marcado por discussões frequentes e violentas, geralmente desencadeadas por algo trivial. Durante a terapia de regressão, Diana relatou ter sofrido um repentino choque hemorrágico que a deixou à beira da morte pouco antes do parto de Tamar. Lembrou de ter pairado fora do corpo e observado seu marido correr para chamar os médicos em pânico. Ela vivenciara então um clássico episódio de quase morte. Depois da sessão, pensei que o relacionamento poderia melhorar. Talvez a paciente houvesse nutrido um ódio inconsciente ou subconsciente pela filha por ter quase morrido no parto. Essa única regressão poderia ter fornecido a catarse necessária para liberar as emoções negativas. Na sessão seguinte, porém, Diana disse que a vida com Tamar continuava tempestuosa. Tentamos de novo a terapia de regressão. Dessa vez tivemos mais sucesso. As lembranças de Diana revelaram que aquela animosidade de uma vida inteira, sentida igualmente por mãe e filha, tinha sua fonte não na experiência do nascimento, mas numa vida passada. Nessa vida, Diana e Tamar não tinham parentesco. Haviam sido arquirrivais disputando o amor do mesmo homem, que na vida atual era o marido de Diana e pai de Tamar. Era natural que as arquirrivais continuassem em guerra nas suas presentes encarnações. O relacionamento entre elas melhorou um pouco depois de Diana ter tido essa recordação da rivalidade na vida passada.
Diana não contou a Tamar sobre o episódio, já que não se sentia à vontade para partilhar sua experiência. Mas quando Tamar submeteu-se a uma regressão com outro terapeuta em outra localidade, regrediu exatamente a mesma vida passada, com exatamente os mesmos detalhes. Nesse momento, Diana sentiu-se com liberdade para partilhar a própria experiência com a filha. Com essa nova percepção surpreendente e esclarecedora, o relacionamento das duas finalmente transcendeu o roteiro de competição e hostilidade sem fim. Diana e Tamar são hoje boas amigas. No fim de uma manhã ensolarada, chegou minha única paciente nova do dia, Martine, de 30 anos e mãe de 2 filhos. Declarou que seu único problema era um terrível casamento de 7 anos. Sua infância fora feliz, seu relacionamento com os pais continuava maravilhoso. Os filhos, um menino de 4 anos e um menino de 2, eram sua alegria. Gostava de sua casa e tinha muitos bons amigos. Adorava seu trabalho no consultório dentário. Mas o marido de Martinha era constantemente crítico, exigente, negativo. Descobrir defeitos em tudo que ela fazia não perdia uma oportunidade de criticá-lo, diminuí-lo. Apesar disso, ela insistia em tentar fazer o casamento dar certo. Já haviam se separado inúmeras vezes, 2 delas durante sua segunda gravidez. Martina não quisera engravidar aquela vez, mas ao insistir, depois abandonara. Voltara sem sentimento de culpa, mas logo a abandonara de novo. Martini parecia aceitar passivamente a situação, o comportamento e os ultimatos de Al. A psicoterapia individual de casais não havia diminuído a discórdia conjugal. Martini comprara uma fita de áudio para usar em casa. Na fita, minha voz conduzia os exercícios de relaxamento e regressão. Ao ouvir a fita em seu quarto, Martina era capaz de relaxar profundamente e às vezes até mesmo dormir, mas ainda não conseguira relembrar cenas de vidas passadas. No meu consultório, depois de ouvir o relato de Martina, hipnotizei-a no nível profundo. Quando pedi que encontrasse uma recordação agradável da infância, ela transportou-se com facilidade até seu aniversário de 5 anos. Descreveu com detalhes, fui em frente. Agora é hora de ir ainda mais longe. Há um tempo que você e seu marido ou alguém mais da família tenham vivido juntos. Volte à época em que se iniciaram seus atuais problemas conjugais. Martina começou a chorar soluçando tristemente. Tenho tanto medo, está escuro, não vejo nada. Estou com muito medo. Algo terrível está acontecendo. Sua voz parecia infantil. Pensei que Martina estivesse em algum vácuo, em algum lugar entre existências. Mas por que o medo? Eu estava confuso. Vou bater na sua testa e contar regressivamente de 3 até 1. Quando eu disser 1, você verá onde está. Funcionou. Sou uma menina sentada a uma imensa mesa de madeira numa enorme sala. Estou comendo algo que parece aveia. Qual é o seu nome? Rebeca respondeu. Ela afirmou que era o ano de 1859. Está sozinha? Onde estão seus pais? Não posso, não sei. Ela começou a chorar. Meu pai está lá, mas minha mãe não. Ela está morta. Eu a matei. A mãe de Rebeca, Martins, ficou morrendo no ano de seu nascimento. O pai culpara a filha pela morte da esposa. Ele é mau comigo, me bate, me deixa trancada sozinha no closet. Estou tão assustada, ela gritou. Agora entendi por que Martino sentira tanto medo ao ficar no vácuo escuro. Ela havia sido uma menina aterrorizada, trancada num closet escuro como um breu. Por quantas horas fora forçada a sofrer na escuridão, o pai de Rebeca tratava-a como escrava, dava-lhe uma longa lista de afazeres, constantemente a criticava e encontrava erros
batia nela e trancava a pose assustadora. Chorando muito, Martina reconheceu esse homem como um homem, seu marido na vida presente. Rebeca nunca abandonara o pai. Apesar de tratá-la de forma cruel e sem amor, ela ficou com ele até sua morte. Levei adiante no tempo daquela existência, ao dia da morte do pai. Ela estava com uns 30 anos. Perguntei a Rebeca o que sentiu depois. Alívio, apenas um imenso alívio. Estou feliz por ele ter partido. Após a morte do pai, Rebeca se casou com Tom, um homem que a tratava maravilhosamente. Ela reconheceu Tom como seu filho na vida atual. Embora Tom quisesse filhos, Rebeca decidiu que não queria, temendo morrer durante o parto, tal como sua mãe. Mas foram muito felizes. Tom morreu primeiro que Rebeca. Avancei no tempo até o último dia de sua vida. Estou na cama. Sou uma velha senhora de cabelos grisalhos. Não estou assustada. Vou ao encontro de Tom. Ela morreu e pairou acima do corpo. O que aprendeu nessa vida? Perguntei. Que tenho que decidir o que acho melhor para mim. Respondeu prontamente. Tenho de fazer o que tornará minha vida mais feliz e não continuar sofrendo sem necessidade. Tenho de ser decidido. Ao emergir do estado hipnótico, lembrando-se de tudo, Martim ficou extasiado. Sentia-se mais forte, aliviado e mais leve, como se uma pesada âncora em torno do seu pescoço tivesse sido retirada. Estive repetindo o mesmo comportamento. Submisso, observou radiante. Não preciso nunca mais fazer isso. Quando ela deixou o consultório, eu não sabia o que iria acontecer com seu casamento, mas tinha certeza de que ela iria impor muito mais os termos e condições do relacionamento, agir com muito mais decisão e manter o controle. Ela ia se curar. 2 meses depois, Martini me ligou. Sentia-se ótimo e seu casamento melhorara significativamente desde nossa sessão de regressão. Estava muito, muito mais forte. Talvez em resposta à nova atitude de Martini, ao a respeitava muito mais. Ou talvez alguma lembrança remota tivesse reverberado dentro dele quando ela lhe contou os detalhes de sua regressão e o papel que ele representava. E por meio dos relacionamentos, é por meio dos relacionamentos que aprendemos a expressar, receber amor, perdoar, ajudar e servir. Por causa das experiências que alguns de meus pacientes têm no estado de entrevista, passei a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos nossa família em cada existência. Escolhemos viver os padrões de comportamento que contribuirão para nosso crescimento, com as almas que reproduzirão as situações de aprendizado. Com muita frequência são almas que conhecemos e com as quais interagimos de muitas maneiras em outras existências. As pessoas sempre me perguntam se irão se reunir com os entes queridos em outras vidas. Continuo achando, e muitos outros pesquisadores concordam, que retornamos em grupos várias vezes. Reencarnamos ao lado das mesmas pessoas. O grupo pode se tornar muito amplo à medida que o número de existências aumenta, mas o grupo básico permanece pequeno e razoavelmente constante. Os relacionamentos dentro do grupo básico podem mudar. Por exemplo, um relacionamento mãe-filho em uma existência pode reaparecer com um parentesco mais distante em outra, mas os espíritos ou almas dos mesmos são os mesmos. Com experiências de regressão, o reconhecimento dos relacionamentos anteriores pode ser trazido à consciência. O reconhecimento subconsciente de uma pessoa com a qual tivemos uma ligação em vida passada, às vezes se manifesta por atração ou repulsa imediatas e pela repetição do mesmo padrão de comportamento da vida passada.
Comportamento pode parecer fora de contexto ou fora de equilíbrio nas circunstâncias da vida presente. Isso ocorre com mais frequência com famílias ou casais que têm relacionamentos mais próximos e elos mais fortes. Mas o reconhecimento de vidas passadas e a repetição de antigos padrões de comportamento podem também ocorrer em muitos outros relacionamentos, como de patrão, empregado, vizinhos, professor, aluno, e mesmo entre líderes mundiais que se atacam mutuamente. Nem sempre os pacientes têm que regredir a vidas passadas para melhorar os relacionamentos familiares por meio da hipnose. Uma paciente chamada Betsy ainda precisava resolver problemas de relacionamento com um pai autoritário, rígido, distante, já falecido. Ele a fizera se sentir desamada, abusara emocionalmente dela, insultando-a. Era tão doloroso que Betsy tinha dificuldade em tratar do assunto na terapia. Apesar disso, ainda amava o pai, mas como o colocaram num pedestal, não conseguia vê-lo claramente e lidar de maneira eficaz com o relacionamento dos dois. Na hipnose, pedi a Betsy que visualizasse um jardim onde seu pai veio encontrá-lo. Ele tinha apenas uma mensagem para ela: pense em mim como seu irmão. Esse recurso funcionou. Assim que conseguiu pensar no pai como um irmão, um igual, Betsy também se tornou capaz de ver tanto suas virtudes quanto suas falhas com muito mais clareza e tranquilidade. Pôde então compreendê-lo, perdoá-lo internamente e estabelecer a paz com ele, que apesar de morto ainda a atormentava. A estratégia foi tão eficaz que passei a usá-la na terapia com outros pacientes com problemas com os pais. Partilhar muitas existências, alegrias e tristezas, realizações e desesperanças, raiva e encantamento e, acima de tudo, crescimento infinito com outra alma é o que realmente significa ter uma alma gêmea. Uma alma gêmea é com frequência alguém com quem nos encontramos e sentimos uma ligação instantânea, como se já conhecêssemos essa pessoa há muito tempo. De fato, provavelmente conhecemos mesmo. Não precisamos estar envolvidos romanticamente com uma pessoa para sentir a satisfação e plenitude da ligação com uma alma gêmea. Não temos apenas uma única alma gêmea. O fato de várias pessoas parecerem nos completar, partilhando, contribuindo para nosso crescimento, intimidade e alegria, nos leva a crer que temos um grupo de várias almas gêmeas. Pode ser um grupo pequeno que cresce à medida que acumulamos experiências profundas com diversas almas e muitas existências, mas a sensação de ter conhecido alguém antes ou partilhado sentimentos intensos e insights certamente não fica limitada a uma só pessoa. Podemos até nos relacionar com mais de uma alma gêmea ao mesmo tempo. Nosso parceiro romântico pode completar nossa alma de uma determinada maneira, tal como podem, de outras maneiras, amigos fiéis e pai ou um filho. À medida que crescemos e interagimos com nossas almas gêmeas, subimos a escada das existências. Transcendemos velhos padrões, chegamos a vivenciar plenamente o amor e a alegria e perdemos os últimos vestígios de raiva e medo. Por fim, chegamos ao ponto em que podemos fazer uma escolha: renascer para ajudar os outros diretamente ou permanecer na forma espiritual e ajudar o próximo de um outro nível. A reencarnação não é mais necessária para o crescimento emocional. Podemos passar da trilha do crescimento emocional para a trilha do crescimento servindo aos outros. Afastar-se de uma alma gêmea por morte ou separação não significa de modo algum a perda da possibilidade de crescimento.
Uma paciente minha perdeu há pouco o marido num acidente. Ficou totalmente arrasada, certa de que sua alma gêmea partira, de que nada mais na vida teria o mesmo significado, que não havia mais nada a esperar. Sem negar que sua dor seja muito profunda, real e justificada, estamos trabalhando em cima da ideia de que ela pode esperar relacionamentos futuros igualmente plenos de amor, paixão, intimidade e crescimento. Reunir-se a uma alma gêmea após uma separação longa e involuntária é uma experiência pela qual vale a pena esperar, mesmo que seja por séculos. Em férias no Sudoeste, minha ex-paciente Ariel conheceu um australiano chamado Anthony. Eram ambos emocionalmente maduros e já haviam sido casados. Apaixonaram-se imediatamente e ficaram noivos. De volta a Miami, Ariel sugeriu que Anthony fizesse uma sessão de regressão comigo, só para saber se ele conseguiria regredir e para ver o que viria à tona. Ambos ficaram curiosos para descobrir se Ariel apareceria na regressão de Anthony. Anthony se revelou um maravilhoso paciente de regressão. Quase instantaneamente retornou a uma existência muito vivida no norte da África, à época de Aníbal, há mais de 2000 anos. Naquela existência, Anthony pertencera a uma civilização muito avançada. Era um homem de 20 e poucos anos empenhado numa guerra contra uma tribo vizinha de pele escura, muito mais numerosa. 100.000 inimigos armados de espadas e machadinhas atravessavam o rio para se defenderem. Anthony e seu povo espalharam fogo sobre o rio na esperança de liquidar os atacantes antes que alcançassem a margem. Para proteger mulheres e crianças, a tribo de Anthony pôs a maioria delas em imensos barcos no meio de um enorme lago. Nesse grupo estava a jovem e amada noiva de Anthony, que tinha 17 a 18 anos. O fogo, porém, espalhou-se e os barcos se incendiaram. A maioria das mulheres e crianças da tribo morreu no trágico acidente, inclusive a noiva de Anthony, sua grande paixão. Essa tragédia quebrou o moral dos guerreiros, que logo foram derrotados. Anthony, um dos poucos a escapar do massacre, fugiu para um templo e ali escreveu a história de seu povo, guardando o texto em grandes urnas. Ele finalmente morreu de inanição e tristeza pela perda de sua noiva e de seu povo. Tornou-se claro então que sua noiva daquela época reencarnara como Ariel na existência atual. Os dois amantes se reuniram após 2000 anos. Realizava-se finalmente o casamento adiado por séculos. Ariel e Anthony se casaram recentemente. Seu encontro súbito, intenso e aparentemente fortuito tem agora um novo significado para os dois, e a paixão que os une acrescentou-se um sabor secular de aventura. Então, terminamos esse texto que se fala de relacionamentos e do sucesso da terapia de cura, terapia de regressão. E agora fazemos essa oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, protegei-nos em todos os instantes, libertai-nos e fazei com que a luz divina se manifeste em nossos corações. Amém. Sempre, sempre, sempre. Deus, dai-nos a libertação e todo o amor. Anjo da guarda, vem para todos nós. Pedimos que ouça esse texto várias vezes. No próximo encontro, nós iniciaremos o texto 6, a cura da criança interior, da criança molestada. Ouça esse texto, aprenda com ele e peça também